Boa tarde, eu chamo Ricardo Sanada, falo de Deus. Se você acha que é o Deus do Ricardo Sanada, está escrito: aquele que se faz de Deus é o Satanás e o seu filho. Satanás quis se fazer de Deus e virou Satanás, porque ele quis se passar como fosse o próprio Deus. E o filho do Satanás virão se passando de Deus. Então, se você acha que é o Deus do Ricardo Sanada, vocês estão igual o Satanás e o filho de Satanás, se fazendo de Deus, porque Deus é a luz. Você não sabe o que é uma luz? Você nunca ouviu falar luz? Luz na vida. Deus é uma luz, como um sol ou como uma lua que ilumina o céu. Você sabia que Deus é a luz do mundo? Que Deus ilumina o céu como um sol, como uma lua, os anjos de luz como as estrelas, o anjo Micaíro, Rafaeiro, Gabrieiro, Arieiro, são anjos de luz que ilumina o anoitecer até o amanhecer. E você acha que esses anjos, você nunca foi um anjo, você nunca foi Deus. E tem homem aí, ó, se fazendo de Deus igual o Satanás. Cuidado que esses homens falam que é Deus, e quem se fala assim, nós é Deus, quando ele fala nós é Deus, então ele está igual o Satanás se fazendo de Deus. Presta bem atenção no que está falando, presta bem atenção no que está ouvindo, ouve bem, abre bem o ouvido, abre bem o coração, porque Deus está no céu como a luz de um sol, não está como nós, está de nós é um falso Deus, é um falso sol, é uma falsa lua, esse tal de nós é o falso anjo, que não é estrela, não está no céu como um avião voando, e os anjos, Rafael, Miguel, Gabriel, está no céu como um avião no céu, como uma estrela no céu, e esse tal de nós não é tudo isso que ele está falando não, é bom prestar atenção no que está falando, porque esse tal de nós diz que ele é uma luz como um sol, ele é uma luz como a lua, ele é a luz como estrela, e é tudo mentira desse tal de nós. Eu acho que esse nós é um mentiroso, enganador, está te enganando. Ouve bem o que esse tal de nós faz, e ouve bem o que o tal de nós faz para você. Falar de Deus, você fala com a sua boca, como Deus está no céu. Quando você quer falar de Deus, você vai falar desse jeito. Ah, Deus está no céu como o sol, a luz do sol. Deus é uma luz parecido com a luz do sol. Olha, os anjos de Deus são como a lua e as estrelas um avião no céu. Aí você estaria falando de Deus e não se fazendo de Deus. Como esse tal de nós se faz de Deus, se passa como fosse o próprio Deus, se passa como fosse o próprio céu, se passa como fosse os próprios anjos. Aí não é falar de Deus, é se passar por Deus. Você se passar de Deus é uma coisa, abrir a boca para falar de Deus é outra coisa. Se você abre a própria boca para falar de Deus, olha, Deus está no céu como a luz do sol, e os anjos como a lua, ou as estrelas, o avião, aí você está falando de Deus, e não se fazendo de Deus. Aí tem tal de nós aí que se faz de Deus. Se fazer de Deus é uma coisa, agora você falar a palavra de Deus, falar a verdade de Deus, como o homem vai encontrar Deus, aquela luz lá no céu, lá que brilhou, lá está Deus. Deus está no céu, nas nuvens do céu, como a luz de um sol brilhando no céu. Você não vê o tempo, conta... as pessoas vão falar o tempo lá, o tempo da chuva, o tempo do sol, não fala que tem um sol, quando o tempo está limpo, está com sol. Então esse sol aí que é o Deus que o tempo lá,
fala lá do tempo, lá a mulher fala do tempo, o homem que fala do tempo, fala, olha, hoje vai estar tempo limpo, vai estar com sol no céu, essa luz desse sol que está como Deus no céu. Ah, hoje o tempo está limpo, vai estar como a lua boa no céu, ou a estrela, esse é os anjos de Deus no céu. É assim que Deus aparece no céu, os anjos surgem no céu. E você acredita que Deus está no céu como a luz de um sol? Os anjos das estrelas, um avião voando no céu? Ou como a lua de noite te olhando, te observando do céu? Deus está te olhando todo dia e você não sabe. Porque o lobo runge para a lua, para a lua, porque ele está agradecendo a Deus que está como a lua no céu. Então o lobo chama Deus lá na forma da lua, quando ele runge, convidando Deus, profetizando para Deus do céu. Então o lobo, quando ele ruge para a lua, é porque ele está chamando Deus que está como a lua no céu. O animal, quando chama a lua, o animal, quando chama a luz como um sol, é porque ele está clamando para Deus que está com a luz de um sol, está clamando para os anjos que está como as estrelas no céu, como assim os animais chamam Deus no céu. Não é mal criado igual os homens que se faz de Deus e fala que está falando de Deus. Falar de Deus, você fala com a sua própria boca. Você diz as coisas sobre Deus. Você diz como Deus está no céu. Que Deus está como o sol. Que Deus está como a lua. Que Deus está como as estrelas, os anjos de Deus. Isso é falar de Deus. Agora você se fazer de Deus é só você ficar. É nós Deus, é nós Deus, nós é Deus, nós é Deus. Aí você está fazendo de Deus. É só você abrir a boca e falar que nós é Deus. Se você fala nós é Deus, você está se fazendo de Deus e você não está falando de Deus. Falar, você fala com a sua boca, você diz com a boca as coisas de Deus. Agora, se fazer, se passar por Deus, é só você abrir a boca e falar que nós é Deus. Aí você fala, nós é Deus, nós é Deus, nós é Deus, nós não é Deus, nós não pode ser Deus e nós nunca será Deus, que Deus é um e nós é outro. Diferente de nós, Deus é como a luz do sol. Então aprender que Deus é a luz, como a luz do sol, como a luz da lua, e os anjos de luz como as estrelas brilhantes no céu. Isso é falar de Deus, isso é falar dos anjos, e não se passar como Deus, e nem se passar como o céu, e nem se passar como o anjo do céu.